Alguma vez já parou para pensar em como a espiritualidade funciona de dentro para fora? Hoje a gente vai explorar uma jornada fascinante, baseada no nosso material de estudo, a conexão entre o espírito humano e o espírito de Deus. E olha, é uma história que começa na separação, mas nos leva para uma comunhão muito profunda. E tudo começa com essa pergunta que é a base de tudo, né? O que significa, de verdade, o espírito humano se conectar com o divino? E veja bem, não estamos falando de rituais ou de um monte de regras. É algo muito mais íntimo. O que realmente acontece lá dentro quando essa conexão rola? É essa questão que vai guiar a gente por aqui. Então, para a gente conseguir entender a conexão, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a desconexão. O ponto de partida de toda essa jornada, segundo a nossa fonte, é um espírito que se encontra num estado de divisão. A ideia central aqui é que, num primeiro momento, o espírito humano está separado de Deus. A fonte usa uma palavra bem forte para descrever isso: morto. Mas calma, não significa que ele não existe. Pensa assim, é como um aparelho que está fora da tomada. Ele existe, mas está desconectado da sua fonte de energia, da vida divina. Mas o bom é que essa desconexão não é o fim da história, de jeito nenhum. Algo acontece. O material que a gente está usando descreve esse momento como um despertar, sabe? Uma faísca que acende uma vida completamente nova. E essa faísca tem um nome: regeneração. E é bom a gente pensar nisso não como uma simples melhoria, tipo uma versão 2.0 da gente mesmo. Não, é o começo de uma dimensão de vida totalmente nova. É o momento em que a comunhão direta com Deus se torna possível. Mas na prática, o que é regeneração? A fonte descreve como um nascimento espiritual. Lembra do exemplo do aparelho desligado? É como se, de repente, ele fosse conectado na tomada. É uma recriação por dentro, um verdadeiro ponto de virada que dá início a um relacionamento pessoal e direto com Deus. Certo. Uma vez que essa vida nova começa, como é que essa conexão funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada em duas facetas dessa comunicação com o divino: o testemunho e a intercessão. A primeira forma de comunicação é o que a fonte chama de testemunho. E não é uma voz que a gente ouve. É uma confirmação interna, lá no fundo. É o próprio Espírito de Deus falando direto com o nosso espírito, trazendo aquela certeza de que pertencemos a Ele. É uma convicção que vai além da lógica, sabe? A gente simplesmente sabe. Mas olha, essa comunicação pode ir ainda mais fundo, ultrapassando até as barreiras do nosso entendimento. É aqui que a fonte traz um ponto bem interessante: a oração em línguas. É uma forma de comunicação que transcende a nossa linguagem do dia a dia. A ideia é que, às vezes, o que a gente precisa expressar é tão profundo que a nossa mente não consegue achar as palavras. É nesse momento que o Espírito pode orar diretamente, com uma linguagem guiada pelo próprio Espírito de Deus. E aí, claro, surge aquela pergunta: tá, mas para que isso serve? De que forma esse tipo de oração ajuda no nosso crescimento espiritual? E a resposta está nos benefícios. Em primeiro lugar, essa oração fortalece a pessoa por dentro. É um jeito do nosso espírito se comunicar direto com Deus, mesmo quando a nossa mente não sabe o que dizer. A fonte descreve isso como falar mistérios, alinhando nossa oração a um propósito divino que talvez a gente nem entenda completamente na hora. Mas essa conexão toda não fica só guardada lá dentro. Uma comunicação tão profunda com o divino acaba transbordando, sabe? E começa a produzir resultados que todo mundo pode ver no nosso caráter e nas nossas ações. O resultado de uma vida guiada pelo Espírito não é um esforço para ser melhor, mas uma transformação que acontece naturalmente. A conexão interna começa a aparecer do lado de fora, em virtudes bem concretas que vão moldando o nosso comportamento. E isso nos leva ao famoso fruto do Espírito. Dá uma olhada nessa lista: amor, alegria, paz, paciência. Segundo o nosso material, essas qualidades não são coisas que a gente consegue produzir na força, sabe? Do tipo, hoje eu vou ser mais paciente. Não. Elas são o resultado natural, o fruto mesmo, que cresce de uma vida que está profundamente conectada com Deus. E, finalmente, a gente chega ao objetivo contínuo de toda essa jornada: viver constantemente nessa comunhão, que é o que as Escrituras chamam de andar no Espírito. Então, se a gente olhar para a jornada completa, o caminho fica bem claro. Começa com a separação, é transformada pela regeneração, se aprofunda através da comunhão diária e, no final, resulta numa transformação visível do nosso caráter. É uma progressão em tanto. O objetivo final não é um evento único, mas uma comunhão diária, profunda, constante. A meta é que essa vida, conectada ao Espírito,
reflita de um jeito genuíno o caráter de Cristo, glorificando a Deus através de uma vida transformada. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Além da teologia, dos conceitos, como é que essa conexão profunda se manifesta na vida real? No jeito como a gente trata os outros, nas nossas decisões, no nosso dia a dia? Essa é a questão que leva toda essa jornada do espiritual para o prático.